O Flamengo surpreendeu com uma movimentação importante nos bastidores. A permanência de Felipe Luiz como treinador, mesmo diante de uma proposta milionária da Europa, acendeu o sinal de alerta na diretoria, que decidiu agir rápido. O Fenerbahçe, da Turquia, chegou com os dois pés na porta, oferecendo um salário 10 vezes maior do que o que ele recebe hoje no Flamengo. Isso mesmo, 10 vezes mais. E ainda por cima, com uma multa rescisória relativamente baixa, o clube turco viu uma grande oportunidade de levar o técnico brasileiro. Mas Felipe Luiz recusou. Simples assim. Mesmo com a chance de ganhar uma bolada e comandar um time europeu, ele decidiu seguir no Mengão. Um gesto de lealdade que mexeu com a torcida e também com a cúpula rubro-negra. Diante dessa demonstração de comprometimento, o Flamengo não perdeu tempo e marcou uma reunião com Jorge Mendes, empresário português que cuida da carreira de Felipe Luiz. O encontro aconteceu nos últimos dias, com José Botto, diretor de futebol do Flamengo, participando diretamente das conversas. A pauta principal? Renovação de contrato. Felipe Luiz está focado em terminar a temporada com força total, de olho principalmente nas quartas de final da Libertadores e na disputa do Campeonato Brasileiro, mas a expectativa é que o novo vínculo seja selado em breve. E olha que esse movimento tem um peso simbólico enorme. O técnico está perto de completar um ano no comando do time principal, algo raríssimo no Flamengo, que historicamente troca de treinador como quem troca de camisa. Desde o início do século, ninguém ficou tanto tempo à frente do elenco profissional. Essa consistência no trabalho tem sido um dos pilares da boa fase do time. E mais do que nunca, a diretoria entende que é hora de fortalecer o projeto. Afinal, não dá para correr o risco de perder um treinador que, além de conhecer profundamente o clube, conseguiu implementar um modelo de jogo competitivo, sólido e que agrada aos jogadores. A questão que fica agora é: o que o Flamengo precisa fazer para segurar de vez o Felipe Luiz? Será que uma multa mais alta resolveria? Um reajuste salarial mais agressivo? Ou talvez um contrato mais longo com bônus por metas atingidas? Fato é que o torcedor está acompanhando tudo de perto e torcendo para que essa renovação aconteça logo. E pelo que a gente ouviu nos bastidores, está tudo caminhando para isso. Enquanto isso, outra novela começa a se desenhar nos bastidores: o futuro de Everton Cebolinha. O atacante, que ainda tem contrato com o Flamengo até dezembro do ano que vem, entrou no radar do Grêmio, e o interesse está ganhando corpo. Marcelo Marques, que deve assumir a presidência do tricolor gaúcho em 2026, já deixou claro que tem o desejo de contar com o jogador. Para ele, trazer Cebolinha de volta seria uma espécie de cartão de visitas da nova gestão. E esse desejo é pessoal. O futuro mandatário do Grêmio é empresário bem-sucedido, dono da Marcon, uma empresa conhecida no setor de transportes, e já sinalizou que pode bancar a contratação. Só que a situação não é tão simples assim. O Flamengo sabe que, se quiser fazer algum dinheiro com Cebolinha, a janela de dezembro será a última grande chance. Depois disso, o atacante já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. Então, existe sim uma brecha para negociação, desde que a proposta seja boa. E aí entra um fator delicado: o salário. Cebolinha tem um vencimento alto no Flamengo, fora o valor que o clube investiu para trazê-lo. Por isso, qualquer possível acordo exigiria uma composição financeira. O Grêmio teria que chegar com uma proposta consistente, o jogador teria que aceitar reduzir o salário ou encontrar algum tipo de compensação, e o Flamengo, por sua vez, teria que abrir mão de parte do que poderia lucrar. Uma equação difícil, mas não impossível. Nos bastidores, há quem diga que Marcelo Marques está disposto a bancar esse investimento, até porque a volta de Cebolinha teria impacto direto na torcida e na imagem da nova diretoria. Ainda assim, tudo vai depender da negociação e de como os envolvidos vão conduzir as conversas nos próximos meses. Por enquanto, o que se sabe é que o interesse é real e que as tratativas já começaram, ainda que de forma informal. E claro, o Flamengo está atento, até porque precisa definir o elenco para a próxima temporada e saber com quem poderá contar. No meio disso tudo, Cebolinha segue jogando, tentando recuperar o espaço que já teve e mostrar que ainda pode ser importante com a camisa rubro-negra.
Agora, falando em mudanças e decisões de última hora, uma notícia pegou muita gente de surpresa e agradou aos mais supersticiosos da nação. O Flamengo fez um pedido direto à Conmebol, trocar o uniforme que será utilizado no jogo de volta contra o Estudiantes, na Argentina. A entidade havia definido que o clube usaria o terceiro uniforme, aquele modelo bege. Bonito, sim, mas que carrega um peso supersticioso enorme. Muita gente acredita que ele não dá sorte em jogos decisivos. E como o futebol também é emoção, tradição e, por que não, superstição, o Flamengo decidiu agir. O clube entrou em contato com a Conmebol e solicitou jogar com o segundo uniforme, o branco tradicional. A entidade sul-americana acatou o pedido, e agora o Mengão vai a campo em La Plata com o manto branco. Já na partida de ida, no Maracanã, o uniforme será o rubro-negro clássico. Essa mudança de última hora pode parecer pequena para alguns, mas tem um valor simbólico imenso para a torcida. É aquele tipo de detalhe que mexe com o psicológico, que cria um ambiente diferente, mais confiante. E num confronto de Libertadores, onde cada detalhe pode fazer a diferença, vale tudo para entrar em campo com o moral lá em cima. E por falar nesse duelo decisivo, a preparação segue intensa. O técnico Felipe Luiz está conduzindo os últimos treinos antes da partida, e hoje o elenco realiza a última atividade antes do jogo, dessa vez no período da tarde. É um treino-chave, onde os últimos ajustes táticos serão feitos, e onde o treinador deve definir a equipe titular. A grande dúvida ainda gira em torno de Jorginho e Alexandro. Ambos estão em processo de recuperação e serão reavaliados para saber se têm condições de jogo. A expectativa é grande, especialmente pela importância da partida e pelo fato de o Estudiantes vir com tudo, tentando reverter o resultado. O Maracanã, como sempre, promete estar lotado. A torcida já comprou a ideia e vai empurrar o time do início ao fim. É jogo para encher o estádio, levantar bandeira, soltar a voz e fazer aquela pressão típica da Libertadores. O clima é de decisão, de guerra esportiva, e o Flamengo sabe que não pode vacilar. Do outro lado, o Estudiantes vem forte, mas o Mengão conta com o apoio da nação e com a força do elenco para buscar o resultado. E de olho no chaveamento da competição, vale lembrar que o vencedor desse confronto enfrenta na próxima fase quem passar entre Vélez Sarsfield e Racing. O primeiro jogo foi apertado, com vitória do Racing por 1-0 fora de casa, no estádio José Amalfitani. Agora, a decisão vai para o El Cilindro, e o time de Avellaneda tem a vantagem. Independente de quem avance, será outro desafio duro, mas o foco do Flamengo agora está totalmente voltado para o Estudiantes. Só depois disso é que o time vai pensar no próximo adversário. Enquanto isso, nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol, surgem discussões sobre mudanças importantes na estrutura da Copa do Brasil. A ideia em estudo é transformar a competição em uma disputa de jogo único até a semifinal. Isso mesmo, nada de ida e volta em fases como oitavas ou quartas de final. A proposta é que tudo seja resolvido em 90 minutos, estilo mata-mata raiz. A única exceção seria a final, que continuaria em 2 jogos, como acontece hoje. No entanto, existe também uma corrente dentro da própria CBF que defende a final em partida única, disputada em campo neutro, definido antes mesmo do início da competição. E essa possível mudança na Copa do Brasil mexe diretamente com o formato tradicional do torneio, aquele que a torcida já se acostumou a acompanhar ano após ano. Se de fato for aprovada, a proposta vai transformar a dinâmica da competição. A cada fase, o peso da partida será ainda maior, afinal, não existirá segunda chance. Perdeu, tá fora. E esse tipo de formato costuma gerar mais emoção, mais surpresas e, claro, mais polêmicas. Os chamados grandes do futebol brasileiro, que muitas vezes conseguem reverter situações adversas no jogo de volta, vão precisar mudar completamente o estilo de preparação. Não vai ter espaço para erro, para vacilo, nem para retranca no primeiro tempo pensando em decidir em casa depois. É vencer ou vencer. Esse formato também abre brecha para os chamados azarões, os clubes de menor expressão, que costumam dar trabalho na Copa do Brasil. Em jogos únicos, a chance de um time menor eliminar um gigante aumenta bastante. É o famoso tudo ou nada, o que pode tornar a competição ainda mais imprevisível.
E dentro da CBF, o argumento é justamente esse: trazer mais emoção para as fases iniciais e valorizar o espetáculo desde o começo. Ainda está tudo em fase de discussão, mas a possibilidade é real e deve ganhar força para 2026. E ainda tem um detalhe que está sendo estudado: transformar também a final em jogo único. Nesse cenário, a ideia seria definir uma sede neutra antes mesmo da bola rolar no torneio. Algo parecido com o que acontece na final da Libertadores. A diferença é que, ao contrário da competição continental, que costuma escolher estádios fora do Brasil, a Copa do Brasil teria como sede cidades brasileiras com arenas modernas e estrutura para receber um evento dessa magnitude. Nomes como Arena da Amazônia, Arena das Dunas, Arena Pernambuco e o próprio Mané Garrincha estão sendo cogitados. Seria um espetáculo, sem dúvida, com uma pegada mais festiva e com aquele clima de final de campeonato que contagia até quem não tem time envolvido. Mas, por outro lado, a proposta também gera críticas. Parte da torcida vê essa mudança como um risco à justiça esportiva. Afinal, jogar em casa e fora garante um certo equilíbrio, e uma final em jogo único pode acabar favorecendo quem estiver melhor adaptado ao local escolhido. Sem contar que a Copa do Brasil sempre teve esse charme de finais com 2 jogos, casa cheia, emoção no jogo de ida e explosão no jogo de volta. Tirar isso pode ser visto como descaracterizar a essência do torneio. Mas a CBF, pelo visto, está disposta a mexer no que for preciso para deixar o produto mais atrativo, especialmente em termos de audiência, calendário e rentabilidade. Enquanto essas mudanças não se concretizam, o Flamengo segue com o foco total no presente. A atmosfera no Ninho do Urubu é de concentração máxima. O elenco está fechado, consciente da importância da partida contra o Estudiantes, e Felipe Luís trabalha com intensidade nos bastidores para montar um time competitivo. E é interessante observar como a postura do treinador tem influenciado diretamente no ambiente do clube. Jogadores que antes não tinham tanto espaço começaram a ganhar oportunidades. O clima interno está mais leve, mais profissional, e os resultados em campo são reflexo direto disso. Felipe Luís conseguiu unir o grupo, dar padrão de jogo e trazer de volta aquela competitividade que a torcida tanto cobrava. E o jogo contra o Estudiantes não é só mais um confronto de Libertadores. É um teste de maturidade. O Flamengo já provou que tem elenco, que tem camisa e que tem torcida. Mas agora precisa mostrar que também tem equilíbrio emocional, organização e disciplina tática. Esses ingredientes serão fundamentais para garantir a vaga na próxima fase. E por mais que o Maracanã esteja do lado do Mengão, com mais de 50 mil vozes empurrando o time, a partida tem que ser jogada com inteligência. O Estudiantes é um time cascudo, acostumado a esse tipo de competição, e vai tentar usar cada erro do Flamengo a seu favor. Felipe Luís sabe disso. Por isso, tem feito questão de trabalhar não só o aspecto tático, mas também o psicológico dos jogadores. O treinador tem conversado com o elenco, revisto vídeos, estudado o adversário e ajustado cada detalhe. Ele sabe que um jogo mal jogado pode comprometer toda uma temporada. Ainda mais nessa altura do campeonato, em que o Flamengo também briga na parte de cima do Campeonato Brasileiro e precisa administrar bem o elenco para não perder ninguém por desgaste ou lesão. E nesse cenário, jogadores como Arrascaeta, Pedro, Gerson e Bruno Henrique assumem protagonismo não só dentro de campo, mas também fora dele. São referências, líderes naturais do grupo, e ajudam a manter o foco e a união do elenco. O entrosamento entre esses atletas tem sido um diferencial, e a torcida confia que eles vão fazer a diferença mais uma vez. O momento é de decisão, e nesses momentos é que os grandes nomes costumam brilhar. Além disso, o clima na arquibancada promete ser um espetáculo à parte. A torcida do Flamengo já deu provas de que é capaz de empurrar o time nos momentos mais difíceis. E contra o Estudiantes não vai ser diferente. O Maracanã vai pulsar, vibrar, cantar do início ao fim. E esse tipo de atmosfera pesa. Pesa muito. Para o adversário, entrar num caldeirão como o Maracanã é sempre uma missão complicada. E para o Flamengo, é um combustível a mais. Um fator que pode ser decisivo para conquistar a vitória e avançar no torneio. Por isso, a preparação para esse jogo vai além do campo.
Envolve logística, estratégia e até superstição. A troca do uniforme, como já falei, é mais um reflexo disso. O Flamengo quer criar o ambiente perfeito para vencer. Quer controlar tudo que estiver ao seu alcance. E quando um clube se organiza dessa forma, as chances de sucesso aumentam consideravelmente. É claro que o futebol é imprevisível, mas quando se une talento, preparação e foco, o caminho tende a ser positivo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo parece estar prestes a protagonizar mais um capítulo eletrizante de sua história recente. Rumores que circulam nos bastidores do futebol brasileiro dão conta de um possível retorno relâmpago de Gerson ao clube, apenas alguns meses após sua saída, que deixou torcedores e críticos divididos. A notícia começou a ganhar força em redes sociais e grupos especializados, provocando frenesi entre os rubro-negros, que não escondem a expectativa de rever o meio-campista de volta ao Maracanã. Fontes próximas à diretoria teriam confirmado conversas preliminares com o empresário de Gerson, embora nada ainda tenha sido oficializado. O jogador, que se destacou tanto pelo talento quanto pelo carisma, deixou saudades na torcida, que vê nele uma peça fundamental para o esquema ofensivo do time. A possibilidade de retorno tão rápido é vista como estratégica, já que o Flamengo busca reforçar seu meio-campo em um momento decisivo da temporada, conciliando experiência e criatividade em campo. A movimentação também gerou especulações sobre o interesse de outros clubes que, segundo rumores, estariam observando atentamente cada passo do atleta. No entanto, o Flamengo parece disposto a acelerar as negociações, apostando na identificação histórica do jogador com a torcida e no impacto que sua presença poderia ter na performance da equipe. Internamente, há quem defenda que Gerson poderia retornar com status de protagonista, trazendo não apenas qualidade técnica, mas também liderança e motivação para o elenco. Enquanto a torcida vibra com a possibilidade, jornalistas e comentaristas esportivos analisam os prós e contras de um retorno tão rápido. Questiona-se se a readaptação seria imediata ou se o jogador precisaria de um período de entrosamento. Entre memes e especulações nas redes sociais, uma certeza se consolida: o burburinho sobre Gerson volta ao Flamengo já é impossível de ignorar. Se confirmado, o retorno relâmpago pode marcar um dos capítulos mais surpreendentes da janela de transferências deste ano, deixando todos ansiosos para ver como essa história se desenrolará dentro e fora das quatro linhas. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!